Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais uma live desta semana. O tema da nossa live de hoje é bem relacionado com o tema, de cultura oceânica. Então a gente vai falar aqui como é que o oceano ele está ligado, com com a alimentação que a gente tem e como é que ele está ligado também com tradição, com cultura e com o futuro da alimentação, que é muito diverso. Então assim, gente, qual que é a real ligação, entre a alimentação e oceano? A base, é sustentabilidade. Então, assim, a gente tem, muitas comidas que são sustentáveis e que vêm do oceano também. A gente tem também muitos alimentos que a gente come que vêm do oceano. A gente tem temperos que vêm do oceano, como, por exemplo, o sal, que a gente usa em muitas comidas que a gente faz. A gente tem vários peixes que a gente come. Tem culturas na Ásia, por exemplo, que comem outros animais que a gente também não está muitas vezes acostumado a comer. Mas assim, o oceano é um lugar, que a gente pode pensar em toda essa inovação quando a gente fala de alimentação. E o oceano ele é crucial assim quando a gente pensa no futuro da alimentação também. Por quê? Existem estudos, gente, que dizem que o oceano ele é capaz de produzir 6 vezes mais comida do que ele produz hoje. Assim, a gente ainda não aproveita, por exemplo, o potencial das algas para alimentação. Para muitos lugares isso é totalmente desconhecido ainda, E a gente ainda consome, por exemplo, muitas coisas de origem animal que não precisariam muitas vezes ser consumidas, sendo que a gente tem outras fontes mais sustentáveis, como as algas. Então, assim, e a gente, ao mesmo tempo que a gente sabe que o oceano ele é muito importante para a vida na Terra e para o futuro e para a alimentação do futuro, a gente também está colocando esse lugar ainda em perigo, com poluição, com sobrepesca, com mudanças do clima e etc. Então, assim, gente, para vocês entenderem o que é o tema dessa live de hoje, eu dividi ele em 3 partes para a gente entender essa relação humana com o oceano e com a alimentação, em 3 partes diferentes. A primeira parte é em cultura, como é que a gente culturalmente se relaciona com os alimentos que vêm do oceano, como é que a gente também tem tradições relacionadas com o oceano que são alimentares também. Como eu falei para vocês, tem muitos lugares que a gente não é acostumado a comer algumas coisas do oceano, mas em outros lugares a gente é super acostumado a comer isso. Por exemplo, na Ásia, que as pessoas comem muitas algas ou animais que a gente culturalmente não olha para eles com esse interesse. E a gente vai discutir também na terceira parte dessa live sobre o futuro da alimentação. Por que isso é tão importante a gente discutir? Porque é aí que está a inovação muitas vezes, Então você que está aqui me escutando muitas vezes pode ser também um dos futuros inventores aí para alguma inovação, por exemplo, relacionada à alimentação do oceano. E, gente, eu trago esses temas aqui para vocês porque isso é para justamente a gente abrir a nossa cabeça e entender como é que o oceano muitas vezes ele pode ser um lugar de muitas possibilidades, Porque ele não precisa ser um lugar, muitas vezes, para trabalhar com uma ou 2 profissões, mas ele é um lugar de muitas possibilidades, onde muitos profissionais diferentes podem trabalhar. E é por isso que eu tô trazendo conteúdo relacionado também com várias profissões, porque o nosso foco aqui é trabalhar com profissionais do oceano, e eles são diversos, Então, vamos lá. Bom, aqui eu já expliquei para vocês, que essa live vai ser dividida em 3 partes, então vamos começar pela parte da cultura. Então, assim, gente, cada região do mundo interage com o oceano de uma maneira diferente. Aqui, por exemplo, em Portugal, as pessoas interagem com o oceano de uma maneira diferente, as pessoas têm culturas diferentes relacionadas à alimentação e ao oceano, culturas diferentes da forma, por exemplo, de pescar e o oceano. E a gente, isso é muito da base, da cultura oceânica também, A gente está nesse processo agora também, que é a década do oceano, então esse tema vai cada vez mais ser falado, é um tema muito interessante. E essa relação de alimentação é uma das principais relações aí quando a gente fala de relações humanas, com o oceano, porque sem alimento a gente realmente não faz quase nada, E o oceano ele é muito dessa base da nossa relação com ele também, da alimentação. Então, assim, a gente, por mais que a gente não perceba muitas vezes, a gente interage com o oceano o tempo inteiro, E o oceano, especialmente quando a gente fala de alimentação, tá em constante troca com a gente também, por mais que muitas vezes a gente não perceba disso, Então, assim, muitas coisas que a gente come, às vezes a gente nem se dá conta e isso vem do oceano.
muitas coisas que depois até são usadas em outras coisas que a gente usa, né? Cosméticos ou medicina, também vem do oceano. Então, assim, por décadas, né, por séculos, a gente já está usando o oceano, mas muitas vezes a gente não percebe que ele interage com a nossa vida e até com a nossa cultura, né? Então, assim, Portugal é um exemplo, né? Aqui as pessoas têm muita mania de comer, por exemplo, bacalhau. E no Brasil a gente tem mania de comer bacalhau, por exemplo, na época da Páscoa. Mas a gente não se dá conta, muitas vezes, que o bacalhau que a gente come é uma tradição oceânica, né? É uma tradição que uniu povos, por exemplo, do norte da Europa, com Portugal durante muitos anos. E ainda é uma relação comercial muito forte. E isso molda as culturas, né? Então, assim, a gente entendendo essa base, né, da cultura com o oceano, a gente consegue entender melhor como é que a gente interage com ele, como é que essa nossa relação de alimentação também está muito ligada com o oceano. Outros lugares que a gente está interagindo com o oceano o tempo inteiro, né? Pratos típicos ou comidas típicas que a gente acaba interagindo, né? Muitas vezes quando a gente fala de oceano. Então, assim, como eu falei pra vocês, né? Portugal é um exemplo bem, bem bom, que é o bacalhau, né? Que é uma comida que a gente come aqui que é muito famosa, é o prato do país. A sardinha também é um dos pratos que a gente acaba comendo muito em Portugal, e isso está totalmente relacionado com a cultura do lugar, né? Então, assim, aqui em Portugal, inclusive, a gente tem algumas épocas do ano onde as pessoas comem mais desses alimentos, por exemplo, no Natal ou em junho, porque são datas também, né? Então, isso também é uma relação cultural que a gente acaba tendo com o oceano, às vezes, sem nem perceber. Outras formas culturais que a gente tem de interação com o oceano. Formas de cozinhar, ou seja, saberes, né, que vão passando de pessoas para pessoas, em geração em geração, receitas que são típicas de algum lugar, com algo que vem do oceano. Tudo isso acaba sendo um processo cultural. E às vezes, gente, até as algas, né? Como eu coloquei hoje pra vocês, eu coloquei um post sobre a relação humana com as algas, né? Então, assim, como é que em alguns lugares do mundo, por exemplo, na Bretanha, as pessoas se relacionam muito fortemente com aquilo. E é interessante ver como é que esses processos acontecem, né? Em alguns lugares do mundo. Como eu falei pra vocês, tem alguns lugares do mundo mesmo, né? Que as pessoas se interagem mais com o oceano e acabam tendo até uma dieta diferente daquela que a gente é culturalmente acostumado a ver. Por exemplo, né? Quando eu fui pra China, gente, ano passado, eu lembro de ter visto muitos pratos assim, com algas, com animais que eu nem imaginava assim que eram possíveis de comer, e também plantas aquáticas, né? Isso são coisas que a gente não acaba não vendo muitas vezes na cultura ocidental, mas que está muito presente, por exemplo, na cultura oriental, e que é interessante a gente observar esse processo cultural também com o oceano. E é claro, né, gente, a cultura a gente também fala assim, quando a gente fala de cultura, é interessante a gente pensar como é que as pessoas também estão mudando os comportamentos delas para desenvolvimento sustentável, né? Vamos para a segunda parte dessa live, que a gente vai falar um pouquinho sobre tradição. Então, assim, como eu falei para vocês, a cultura ela é diferente em muitos lugares do mundo quando a gente fala de oceano, mas tradições também, né? Então, assim, dependendo do lugar do mundo que a gente fala, a gente tem, por exemplo, receitas diferentes de alimentos, a gente tem modos de fazer, por exemplo, pesca diferente no oceano. A gente tem conhecimento tradicional sobre o oceano que é diferente em vários lugares do mundo. Tudo isso acaba afetando a forma como a gente se relaciona com a nossa comida também. Tem uma coisa, um ponto que é muito interessante quando a gente fala de comida, quando a gente fala de alimentação e oceano, que é essa interação, né, que a gente acaba tendo com o patrimônio cultural intangível, né, que muitas vezes pode ser, por exemplo, como eu falei pra vocês, é um modo de fazer alguma coisa, mas não necessariamente uma coisa que a gente toca o tempo inteiro que acaba virando um patrimônio. Mas, por exemplo, um ensinamento, alguma tradição, alguma cultura que está presente naquele lugar. E quando a gente fala de oceano, isso também é muito presente, né? Apesar da gente ter mais material voltado, né, para o patrimônio cultural, por exemplo,
terrestre, a gente também tem muitas culturas que se relacionam com o oceano. Hoje no meu post, né, que eu falei para vocês das tradições marítimas ou oceânicas, eu falei exatamente sobre isso, né? Tem culturas no Sri Lanka que são muito voltadas a estar perto do oceano, tem a pintura que eu coloquei para vocês também, né, da França, no norte da França, das pessoas coletando algas. Tem um outro material que também é muito interessante, que é a construção de barcos na Indonésia. Então, assim, isso são tradições que vão muitas vezes sendo passadas, né, de uma geração para outra. E assim, tudo isso, gente, é muito importante a gente ter noção quando a gente vai criar um projeto ecológico, quando a gente vai propor alguma coisa. Por isso que eu trago esses materiais aqui para vocês também. Primeiro que é para você entender aonde é que você pode inovar, onde é que você pode revisitar alguma cultura e onde é que você pode trazer algo que conversa com aquele lugar que você está interagindo. Então, pesquisar a história, tudo isso é muito essencial quando a gente vai trabalhar com sustentabilidade. E depois, porque nessa própria história, né, e tradição e conhecimento que a gente vai estudando sobre o oceano e essas relações humanas que as pessoas têm, a gente também consegue acessar outros conhecimentos que a gente pode trazer também para inovar, né? Então, assim, muitas vezes tem alguma cultura que está sendo perdida e precisa de algum tipo de inovação para se manter viva. E é aqui que a gente pode agir como empreendedor também, muitas vezes. Então, aqui em Portugal, isso acontece muito, sabe? Esse tipo de interação, né? Do que é o antigo com o que é mais novo, de como é que a gente pode trazer alguma coisa remodelada, muitas vezes, para o futuro. E quando a gente fala de futuro mesmo, né? É interessante a gente pensar no oceano e no futuro da alimentação. São coisas que estão completamente ligadas, né? Não tem como a gente falar de futuro da alimentação sem realmente pensar no todo o potencial que o oceano tem. E hoje a gente vive um tempo de total disrupção, né? Então, assim, muitas vezes as formas de cultivar elas vão mudar completamente, vão até ter coisas mais digitais no futuro. Então, assim, essas culturas elas acabam também ficando mais ameaçadas, né, conforme o tempo vai passando. Então, assim, quando a gente fala de futuro da alimentação e oceano, é muito importante a gente pensar nas algas que eu falei para vocês, em todo esse processo de inovação que tem por trás disso, e como é que a gente também pode inovar junto com comunidades locais. E como é que as comunidades locais podem inovar, porque também não isso existe, né? Existe inovação dentro de comunidades tradicionais locais também. Aqui na Europa tem muitos exemplos disso, eu vou trazer nos próximos dias mais material sobre. Então, assim, tem como a gente deixar a cultura viva por meio de uma inovação também. Isso pode ser feito pelo oceano também, né? Eu vejo muitas vezes arquitetos, designers, pessoas do patrimônio cultural pensando isso, mas pensando ainda um lugar de cidade. E é muito importante a gente pensar essa costa que a gente tem, essa interação que a gente tem com o oceano, entender como é que a gente pode trazer inovação para esses setores também, inclusive o setor alimentar, né? Porque as relações que a gente tem com o oceano realmente são profundas e a gente precisa de ter noção, né, de quais são essas relações para a gente também entender o que é que a gente precisa, onde a gente precisa de melhorar e onde é que a gente precisa de agir. Bom, gente, esse conteúdo ele foi para introduzir vocês uma aula que eu vou dar daqui a uns dias no Ocean Lab Academy. É uma aula sobre cultura, inovação, tradição e oceano. E eu acho que vai ser um conteúdo bem legal, porque eu vou separar cases para vocês de lugares que usaram a inovação para resgatar a cultura local oceânica, né? Ou realmente uma cultura litoral. E pouco a pouco eu vou introduzindo esse tema aqui para vocês. Eu vou ver como é que foi também a recepção de vocês com esse tema. Essa live foi mais para introduzir esses pensamentos, essas sementinhas aqui, porque nos próximos dias eu vou começar a trazer material sobre isso, que é um tema de um novo curso também que eu vou lançar daqui a um tempo. Então, assim, gente, por que eu trago temas que não necessariamente têm 100% a ver com o oceano de uma primeira vista, como, por exemplo, a alimentação? Porque quando a gente fala de profissional do oceano, a gente, como eu falei milhões de vezes já para vocês, gente, a gente não fala de um profissional só, a gente fala de vários profissionais, todos esses profissionais com olhares multidisciplinares, entendendo a complexibilidade do mundo. E é muito interessante quando a gente tem profissionais, especialmente da alimentação,
que entendem essas dinâmicas todas que a gente tem com o oceano e que entendem onde é que dá para criar alguma coisa mais sustentável, onde é que dá para criar uma interação para as pessoas aprenderem por meio da interatividade, né? Como, por exemplo, a comida, gente. Eu li há pouco tempo que quando a gente aprende usando os 5 sentidos, a gente aprende mais rápido. Então, se a gente aprender incentivando os nossos 5 sentidos pelo oceano, vai ser muito mais fácil a gente levar essa nossa conversa adiante. Bom, pessoal, é isto. Esta foi a nossa live rapidinha de hoje, essas lives express daqui do Ocean Immersion que eu tô trazendo para vocês. Vou ficando por aqui. Um beijo, pessoal, e até a nossa live de amanhã.